como é, cara, manter 600 funcionários alinhados à visão e aos objetivos da empresa? Cultura, eu acredito que o dono tem que estar muito dentro da empresa. Muitas vezes o dono não está dentro, né? Constrói um negócio para os outros cuidar. E a gente não acredita nisso. Eu, meu pai, minha mãe, não acreditamos nisso. Então, até hoje meu pai está dentro do negócio, eu estou dentro do negócio, vigiando, estou aqui, estou respondendo. Eu falo que minha sala é aberta a todo mundo. Se o cara da limpeza tiver alguma reclamação, ele vai lá comigo e conversa. Então eu não tenho esse negócio de hierarquia para conversar com um, leva para chefe, tudo para depois chegar em mim. Mas o que eu falo, que eu deixo sempre aberto a todos os funcionários, se tiver alguma reclamação, o meu contato é livre, né? Então minha sala é aberta, pode falar diretamente. É uma cultura que a gente tenta, né? Fala todo dia dos nossos valores. A Francal tem uns valores muito fortes estabelecidos, muito vinda pela cultura do dono, né? Então, quando a gente fala de cultura, é muito que o dono trouxe para dentro do negócio. E eu coloquei isso também no meu estilo de vida. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evolution Podcast. O Evolution aí que evoluiu o podcast já existia, que era o Empreendedores de Sucesso. A gente trouxe essa nova roupagem que você já conhece. Já tem 3 episódios gravados aí, vários outros, na verdade, que virão logo em seguida. E cada um dos episódios estão, cara, assim, um melhor do que o outro. Tem nada a reclamar. Tem história de superação, tem história de crescimento, pessoas que deixaram muita coisa para criar um CNPJ, investir em um sonho que para muitas pessoas ali é a princesa dos olhos. E hoje nós temos mais um convidado para falar com vocês. A gente trouxe aqui um cara que, sensacional, tá fazendo uma ponta ali de uma passagem de bastão hoje na empresa, tá recebendo, na verdade, o bastão do seu pai, da sua família, numa distribuidora que a gente coloca como um dos grandes focos aí de crescimento regional no norte do país. E quero dar as boas-vindas aqui para ele, o cara Lucas Siqueira. Meu irmão, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de ter empreendedores, pessoas que estão nessa luta, nessa batalha aí com a gente aí do dia a dia de CNPJ. Eu costumo dizer não. Lá fora, nos Estados Unidos, costumam dizer que o cara que empreende no Brasil, se ele deu certo no Brasil, ele dá certo em qualquer lugar do mundo. É verdade. É complicado, é complicado. Lucas, eu gosto sempre de deixar muito espaço para o cara contar a história. Eu quero que cada episódio aqui do Evolution Podcast, ele inicie pela história do empreendedor. Os outros já foram dessa mesma forma e com você eu não quero que seja diferente. Me conta, Perfeito. assim, em poucas palavras, a tua jornada até aqui, até essa passagem de bastão que está acontecendo hoje dentro da Francal e como tu está lidando com tudo isso. Não, vamos lá, né? Primeiro agradecer o convite, né? Agradecer o seu convite, a toda a equipe aqui, né? É um prazer estar falando um pouquinho da história da Francal e também um pouco dessa história que está se formando hoje, está sendo presente na minha passagem aí, né? Nessa passagem que você falou de bastão. E para começar um pouco da história da Francal, a gente tem que falar assim como surgiu os fundadores, né? Os fundadores chegaram aqui. Então, assim, os fundadores são os meus pais, né? Meu pai e minha mãe são mineiros, né? Nascidos em Minas, mas vieram com um sonho, né? Vieram desde pequeno, vieram para o Pará. Meu pai está há mais de 35, vai fazer acho que quase 40 anos no Pará. É uma vida já, né? Minha mãe veio muito pequena, veio com 2 anos, 3 anos aqui, né? Para a região de Tucuruí, né? Então, eles vieram muito jovens para cá e conseguiram, né? Construir um negócio, construir, empreender. E esse é um pouco assim da história deles, né? Mas a Francal, né, ela começou uma ideia, né, como eu estava te falando do meu pai, de assim, que ele enxergou uma oportunidade, né? Naqueles tempos, naqueles anos de 1995, 1990, a gente tinha modelos, né, de calçado. Para quem não sabe, a Francal começou como distribuidor de sapataria, né, calçadista. E o meu pai enxergou uma oportunidade através dos representantes que vinham aqui na região, alugavam uma sala, né, num hotel e montavam um showroom. E quem quisesse comprar os modelos de calçado, né, os
os lojistas aqui da região, não só de Marabá, mas o entorno assim, né? Vinha nesse hotel, no showroom, escolhia os modelos, né? Fazia o pedido ali na hora e comprava, né? Só que o tempo era muito curto. Normalmente esses representantes na época ficavam 1, 2 dias aqui e voltava para as capitais, ou Belém, ou para outra capital. Ele só vinha aqui pegar o dinheiro Isso, e ir fazer embora. um pedido, outro e tudo, atender os lojistas aqui da região e ir embora. E meu pai teve essa sacada, cara, por que a gente não consegue fazer um distribuidor para atender esses lojistas, né? E ele começou comprando calçado, tanto que o nome da Francal, para quem não sabe, vem muito inspirado de Franca, né? Que é uma região muito forte de sapato, né? De calçados no Brasil. E meu pai ia nessa região, comprava os calçados na sacola e vinha vender aqui para os lojistas, né? E vinha dando certo, né? E deu mais certo ainda quando na época, né, existiam 2 modelos, né? Um muito caro, que era o que a gente chamava de couro, né? Que era muito inacessível na época para a região, e a Sulanca, que eram uns produtos assim de péssima qualidade, que arrebentava, não durava um mês assim no pé da pessoa, por conta da qualidade, e era muito baratinho. E aí teve uma indústria, né, que é o pessoal da Beira Rio, os donos da Vulcabras, né, que tem toda uma operação, são gigantescos, tem participação com Olympus e tudo. Na época criou um calçado, né, um sapato que foi sucesso, que criaram o couro Inapa, que a gente fala. Não era o couro de verdade, mas era Inapa, que era um produto de uma qualidade muito boa, num preço muito mais acessível. Ficava no meio termo ali. Exatamente, ficava no meio termo. E aí o meu pai deu uma acertada, escolheu os modelos bons e começou a vender bastante. Vendendo. E aí começou a alugar um local, começou a fazer mais estoque, contratou um vendedor ali, foi vendendo através de Kombi também, né, como se fosse uma pronta entrega. E foi dando certo ali, né? E isso foi em 95, né, que foi o surgimento da Francal. E ali em 2000, 2001 surge uma parceria com a Grendene, né, que é dona das marcas Ipanema, Raider, Cartago, é muito forte nesse setor calçadista, é a principal indústria, né, desse segmento em termos de volume, hoje é ela, em termos de quantidade de pares ainda é ela. E fizemos a parceria e deu muito certo, né? E até hoje, né, somos distribuidores Grendene há mais de 20, quase 25 anos aí, tendo uma parceria muito boa com a Grendene. E a gente foi evoluindo e quando chegou em 2015 para 2016 mais ou menos, meu pai enxergou uma outra oportunidade, que até aquele presente momento a gente só trabalhava com calçado. Uma escolha dele por não querer, vamos falar, tirar o foco da equipe, né, colocando outros produtos que poderia dividir a venda, o faturamento, e ele perder a qualidade do serviço dele. Só que ele enxergou uma oportunidade que ele estava precisando de outros produtos para agregar dentro do seu negócio. E ele queria um produto que não batesse de frente com calçado, fosse outra categoria mesmo. Que somasse, né, cara? Que Isso. trouxesse ali uma, sei lá, Que uma nova linha de somasse faturamento. tudo, que fizesse uma coisa que ele montasse um negócio novo praticamente dentro da empresa. Onde ele manteve toda a equipe de calçado na época e construiu agora um negócio novo. A gente chama lá dentro da nossa empresa de categoria de snacks. Então, guloseimas, doces, né, salgadinhos, a gente começou a pegar a indústria nesse segmento e deu muito certo. E aí foi dando certo, 2018, pegamos outros produtos de outras categorias e hoje a gente tem dentro do nosso portfólio do grupo mais de 15, 16 marcas aí dentro do nosso portfólio, somando mais ou menos aí uns 4 a 5 mil SKUs, né, que a gente fala que SKU é a quantidade de itens, né, que a gente tem dentro do nosso portfólio de produtos. E agora não só calçado, não só snacks, mas tem outras categorias que a gente vem também abrindo. A gente recentemente não, já tem um tempo, a gente pegou a parte de limpeza, com uma parceria muito grande com a SC Johnson, Giovanna Baby agora também, entre outras, né? Então hoje a Francal é aberta a pegar outras categorias dentro desse canal alimentar que a gente fala, né? Para propor o melhor portfólio para oferecer para os nossos clientes, né? Então é isso que a gente procura, né? Um pouquinho do começo da história da Francal ali, né? Ó, ele passou aqui para vocês 5 minutos de fala, mas que foram aí, eu contei aqui de cabeça, foram 30 anos de história. Foi
Foram 30 anos. 30 anos de história. Isso Para aí. você que acha aí de casa, aí que, pô, em uma empresa ela nasce e o sucesso ele é rápido, não é assim, né, Lucas? Não. As coisas elas vão crescendo, elas vão evoluindo ao longo do tempo e movimentos de mercado como vocês fizeram são importantes. Por exemplo, Isso. primeira coisa que eu já tomei como verdade aqui e até aprendizado para mim. Você tem que entender onde o mercado está tendo necessidade, que foi o que você viu, o seu pai viu, de, pô, o cara só vem aqui, ele vende e vai embora. E se a Isso. gente fizesse isso aqui dentro? É uma oportunidade de mercado. Isso. Segunda coisa, oportunidade de produto. Segunda, vocês entenderam que, pô, tem um produto A, um produto C, o A é muito bom e caro, mas o C é muito ruim e a galera não compra, a gente precisa ter alguma coisa no meio termo. O que a gente identificou é o seguinte, a gente já visita esses mesmos clientes. Por que não oferecer mais produtos para esses mesmos clientes? Esses mesmos clientes. Né? Então, às vezes, o mercadista, supermercado que comprava calçado para colocar na prateleira, Isso. agora começou a comprar também outras coisas. Compra outras coisas, né? E foi nesse sentido, nessa lógica que a gente tomou para dentro do nosso negócio, né? E aumentando esse portfólio um pouquinho, cada vez mais. Cara, quando a gente fala de uma distribuidora hoje, a gente está falando de um negócio que ele precisa, ele é diferente dos demais, vamos dizer assim. Por quê? Assim, se você quiser falar, você pode falar sobre margens, ficar livre para falar sobre isso, mas eu queria falar principalmente sobre a ponta de logística, porque a distribuidora ela atende em grande escala. Sim. O que tu olha para essa ponta hoje de logística, ou se esse de fato é o principal desafio hoje de uma distribuidora? William, você tocou num ponto que é, sim, o principal, são dois principais desafios, eu acho, para a distribuidora. Eu acho que um é logística e o outro são pessoas, né? Eu acho que pessoas também toda para toda empresa, né? Toda é um empresa é um desafio. Mas falando no nosso setor, o setor nosso logística é muito desafiador, muito por conta da nossa geografia, da onde a gente atua. Então, a Francal atua em regiões que são muito distantes, né? Então, são cidades pequenas, densidade demográfica baixa. Então, às vezes, você tem que fazer uma viagem longa para atender um cara só. Exatamente, e a Francal vai. Então, aqui na região, não sei se você conhece a região de vilas, né? Que a gente fala aqui, Vila Quatro Boca, Vila Cruzeiro e tudo. São vilas boas, mas sem nenhuma infraestrutura de estrada, né? Então, às vezes, nesse período de chuva que passou agora, as estradas são cortadas pela chuva e a única acesso que você tem ou é você esperar um pouco para a chuva passar e você tentar passar via trator, né? Ou via de alguma maneira desviar sentido para poder entregar o produto. E a Francal vem com esse lema, trazendo, né, dentro do nosso negócio, que não importa a distância, a gente tem que levar o produto para o cliente, né? Então, eu coloco lá para o time, cara, se tem uma Coca-Cola lá, precisa ter um salgadinho, precisa ter um chocolate. Se a Coca-Cola chega, a gente tem que chegar também. E assim, é um desafio muito grande, como eu falei, são regiões, então a gente tem rotas que, vamos supor, Conceição do Araguaia, né? São rotas muito boas, mas distantes daqui, só que a gente tem muitos clientes importantes nessa região, né? Então a gente vai lá com toda a mais velocidade possível que a gente tem, né? Que a gente possa fazer e entregar um produto de qualidade, né? Um produto sem avaria, um produto que possa chegar na prateleira, né, dos mercados, dos nossos clientes e também chegando, né, com qualidade ao consumidor final. Né, que essa é a proposta quando a gente tem uma indústria, é pegar as marcas e levar as marcas para os mais variados lugares possíveis, né, para poder chegar para a população também, consumir e entender um pouco daquele produto. No final da história, cara, sem uma distribuidora, essas marcas não são ninguém, se a gente pudesse dizer, porque não tem como chegar. Isso, né? Então, assim, a gente é um parceiro junto com a indústria para fortalecer o negócio dela. Eu costumo falar que a distribuidora é uma ferramenta da indústria para ela estar mais vezes no ponto de venda. Não só uma vez, mas com recorrência, que esse é o desafio. O desafio, às vezes, não é você atender uma vez. O desafio é você manter aquela frequência de atendimento, aquele relacionamento, né, nesse mundo que a gente vive hoje de grande constância. Então, a gente, pegando grandes marcas, grandes negócios, indústrias muito parceiras, o negócio evolui bem, né? Então, a gente acredita nisso. Tanto que, não falando mal, né, de outros distribuidores, nem nada nesse sentido, mas muitas distribuidoras se diz distribuidora, mas atua como atacado, pegando várias indústrias, várias marcas, para poder ter um volume ali e atender o cliente.
né? E a gente não acredita nisso. A gente acredita ali que a gente precisa estar mais vezes no ponto de venda, com o mais mix possível ali para entender a melhor necessidade do cliente. Então, é muito nisso que a gente trabalha, né? Então, é nisso que a gente acredita, William. Tem uma coisa que eu aprendi atendendo no supermercado, cara, e eu acredito que a mesma coisa se aplica com vocês, que no final das contas, o diferencial da distribuidora, primeiro ponto, ele está, óbvio, na logística, né, nesse ponto de poder chegar lá, mas muitas das vezes não está no preço, mas sim no mix. É um dos pontos, É um dos segredos. É um dos né? segredos. Eu falo assim, o meu pai tem uma frase muito boa que ele usa nas reuniões, que no nosso setor, às vezes não, a maioria das vezes a gente trabalha com sorte. Aí a gente fica, como assim sorte? A sorte de encontrar o cliente para atender ele, a sorte de pegar aquele pedido e você processar ele, né, embalar ele, entregar rápido, sem nenhuma divergência. E o principal, né, que eu falo, a sorte de quando você entrega aquele produto ir para a ponta de gôndola. Porque não adianta nada, você pode ter a Coca-Cola que for, o melhor produto que for, o salgadinho que for, o chocolate que for, o melhor do mundo. Se ele estiver dentro do estoque do cliente, não executado, não adiantou vendedor, não adiantou logística rápida, não adiantou embalagem bonita, não adiantou nada. Tudo aquilo foi jogado fora, por quê? O produto não está na ponta. E ainda corre risco de vencer e perder tudo lá. Ainda corre risco de vencer. Então, você pode ter o melhor produto que for. Isso acontece muito no nosso setor, né? Que você, às vezes, pode entregar bem, você pode atender bem, você pode dar o melhor desconto, o melhor coisa ali na hora da negociação, só que quando o produto chega na porta do cliente e ele ainda não é executado de uma forma rápida, precisa, da forma layoutizada que precisa ser, toda aquela estratégia que você utilizou de venda, de logística, para poder tirar o pedido do cliente, não funcionou. Então é uma cadeia muito assim que as pessoas, quem está de fora não enxerga, que é o que a gente briga muito. Então não adianta você vender bem, você entregar bem, se você não executa bem o seu produto. E o que é essa palavra executar? Dentro do nosso setor, a gente utiliza essa palavra, quer dizer o quê? Colocar o produto na ponta de gôndola, no local certo, na forma correta, layoutizado, e no preço correto, que é um dos pontos que você falou. Então, ele tem que estar com preço, com mix correto, e ir lá no tempo certo, né? Então, dar um exemplo aqui, às vezes tem produto que não era para estar na área seca, está numa outra área ali que é fria, quente, né? Que a gente tem dentro do mercado, tem várias áreas ali que a gente chama, que está mal posicionado. Então, aquele produto não vai vender, mesmo que ele é o melhor produto que existe no mercado. Se ele não tiver uma forma executada muito bem, ele não vai girar no ponto de venda, e vem vencimento, vem dor de cabeça com o cliente, aquele produto seu não vende, né, não gira, e sim, o produto gira. O problema é que ele não é executado da forma correta. E todo produto, né, que vocês consomem, que o pessoal consome, eu estou vendo aqui manteiga, né, adoçante, leite, né, todos esses produtos existe uma estratégia industrial muito forte de embalagem, de posicionamento de marca, de cores, né, de embalagem, de precificação, de gramatura. Ele está falando tudo isso aí, eu estou quase para apontar assim, ó, quem faz são times de publicidade, agência de marketing, exatamente, tudo formatado tem os engenheiros de alimentos, né? Então tem toda essa estratégia por trás e a gente recebe essa estratégia para poder executar. Então, como eu falei, a gente é uma parte da cadeia, que a gente pega o produto junto com a indústria, vende ele, entrega ele e executa essa estratégia que a indústria montou lá atrás, né? Então, se essa gramatura foi feita desse formato, é para estar aqui, não é para estar nesse local, é para estar próximo nesse daqui. Até combos, né? Próximo de produtos específicos. Combos, então produtos que são menores, que são de impulso, que é para estar no checkout, né? Quando a pessoa vai passar ali a sua compra, né? No final tem muito disso, né? Tem os check stands que a gente fala, que são aqueles móveis que ficam na frente do caixa, para ter um salgadinho, para ter um chocolate, aquilo ali tudo é pensado, né? Tudo ali é estratégia aplicada em vários anos. Então, assim, a gente, distribuidor, é o cara que executa isso.
E se você não tiver uma equipe bem preparada, bem disciplinada, bem focada e comprometida, né, e proativa também, isso aí não acontece. Não acontece. E aí é que vai as distribuidoras boas e as ruins vão se diferenciando. Então, nesse caso, a Francal vem se diferenciando nesse formato, né? Então, a gente prefere ter essa parceria com a indústria, ser parceiro para, com clareza, executar os planos dela. Uma das coisas que você falou, e aí para ficar claro para a galera de casa que está assistindo, quando a gente fala sobre executar produtos, a gente está falando sobre uma das, não é só isso, mas uma das estratégias. Quando a gente fala de colocar o produto numa ponta de gôndola, num lugar estratégico melhor, com a prestação melhor, a gente está falando sobre trade marketing. Isso, né? é que, assim, eu costumo falar assim, o Brasil em si, né, ele é uma criança de 5 a 7 anos nesse setor de trade marketing. Tem muita coisa a evoluir. E os distribuidores e atacadistas, né, estão entendendo qual é a função do trade marketing, que é isso que eu te falei, é executar as estratégias da indústria juntamente com as políticas da distribuidora, né, de entrega, de venda e tudo. Então, ele é o que fica ali, né, linkando a venda com a produção. Então, você produziu, a indústria produziu, qual a estratégia de vender aquele produto? Qual a estratégia de vender essa almofada? Por que ela é roxa? Por que ela tem que ser isso? Qual a história dela? Hoje as marcas contam muitas histórias para vender seus produtos. E isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Cada produto realmente tem uma história por trás. E o trade marketing, ele faz parte de pensar como é que ele vai posicionar esse produto, qual a história que ele vai contar, que tipo de gramatura ele tem que ter. Tudo isso é uma pensada, são feitos assim com muito cuidado e muito carinho pela Milimetricamente indústria. calculado. E eles falam, distribuidores, está aqui o plano, você tem que executar do formato que eu peço. E é isso que a gente executa, né? Porque a gente acredita muito no posicionamento da indústria, né? Na estratégia. Além de o pessoal de trade, né? Uma coisa que cresce muito dentro do nosso setor, a inteligência de vendas, né? Então, essas pesquisas, muitos clientes hoje, clientes seus, meus hoje, é mensurado o que ele vende, por que ele vende I, por que ele vende A e não vende B, por que ele vende C e não vende D. Todas essas informações, essas inteligências de venda, esses dados vêm assim de forma... muitas empresas grandes vêm querendo pegar esses dados para entender cada vez mais o mercado, o consumo das pessoas. Entender por que um consumo cresceu e outro caiu, né? Aí um ponto curioso, né, que depois a gente fala, eu não sei se você tem ideia qual foi uma das categorias que mais cresce no mundo e no Brasil. Você tem noção qual é a categoria? Você chuta? Cara, categoria você fala de alimentos? De alimentos em gerais. Ou de alimentos, ou de... Cara, eu acho que o que tem crescido, obviamente posso estar bem errado, mas o que tem crescido muito hoje é a parte fit. Parte fit é uma coisa que cresce muito, e dentro da parte fit, né, a gente coloca, né, a gente fala as bebidas que eu estava estudando nos casos, não só proteicas, as bebidas prontas, RTD, né? Sim, então proteicas, sem zero açúcar, né? Esse consumo de bebida como isotônicos, Gatorade, né, sem ser bebidas alcoólicas, cresceu muito. E por outro lado, bebida alcoólica vem caindo bastante. Aí a gente tem uma parada que é a mudança do hábito do consumidor. Isso. É o que, cara, se a empresa, se o nosso negócio, ele não está alinhado com isso, a gente perde espaço no mercado. Isso é fato. E aí você vê grandes indústrias como a Ambev, né? O que ela fez? Entendeu, estudou o mercado, viu que é uma tendência de consumo diferente. Agora que o pessoal jovem, né, de 20 anos, de 30, né, de 18, ele não quer cair na cachaça, beber, ficar no outro dia ruim. Não, ele quer alguma coisa saudável para ele, né? E ela entendeu. Hoje, uma das bebidas que mais cresce nesse setor são as bebidas zero calorias, zero álcool, né? Quem diria que há 10 anos atrás eu ia ter uma cerveja zero álcool, como outras marcas, né, que tem aí, e o consumo cresce, né? Então, hoje, por exemplo, com o meu hábito, né, eu não gosto de beber, tá caindo cada vez mais o hábito de beber bebida alcoólica, né? Então, bebida zero, né, é o que hoje, bebida com menos calorias, é o que tem em casa.
Então, são hábitos de consumo que vem mudando e aí tudo vem a inteligência de vendas que eu te falei, É isso aí, cara. juntando para executar o trademark, executar essa estratégia. Vocês estão distribuindo hoje lá dentro da Francal a ponta de alimentos secos, tipo arroz, essa ponta não perecível? Não, a gente chama essa categoria de cesta básica, né? Então, arroz, óleo, farinha, açúcar, café, né? São produtos hoje que a gente, não é que a gente não tem interesse, mas ainda a gente não pegou com cuidado para entender, porque é um segmento muito volátil, são commodities Sim. Hoje. E é o básico do básico. Isso, e o Brasil ele tem uma certa dependência de commodity, então esse preço ele flutua muito. Um dia está caro, outro dia está muito barato e você tem que comprar. É uma dinâmica muito doida, né? Que a gente fala, você tem que comprar na baixa para vender na alta. E no nosso segmento ele é mais controlado, vamos falar assim, né? Controlado em que sentido? Em precificação. Então, mudou bastante, né? Está mais volátil do que antes. Em que sentido? A cada pelo menos 6, 8 meses a indústria vem fazendo uma recomposição de preço. Mas não como um arroz, um açúcar que um mês está um preço, o açúcar pode estar outro, e você comprou caro e agora tem que vender mais barato. Né? É muito parecido com carne também, né? Então, essa categoria é uma coisa que a gente está analisando, mas ainda não é o nosso objetivo, não. Por que eu perguntei sobre o arroz? Porque a gente estava falando sobre a questão do fit, né? Sim. Essa questão de linha de consumo fit. Eu já estou vendo que o arroz, alguns produtos da cesta básica estão sendo trocados ou consumidos em menor quantidade em comparação a outros. Então, assim, já que você não está distribuindo arroz, mas vamos voltar agora então para o açúcar. Você fala de guloseimas. Qual foi o baque que vocês sentiram nos últimos, vamos colocar assim, 3 anos, desde a época do ciclismo? Hoje a gente está na época da corrida. Inclusive, já vou fazer um pré-merchan aqui antes dele responder aqui sobre essa parte do açúcar. Francal está fazendo 30 anos. E eles estão fazendo uma corrida maravilhosa. Isso mesmo. Conta pra galera, olha para essa câmera aqui e fala. Fica aí o convite a todos, né? A Francal está comemorando 30 anos aí de idade, né? De vida. E para comemorar isso, não só com o pessoal, com a nossa equipe, mas também com todo mundo que faz parte, clientes, né, antigos funcionários, pessoas envolvidas que consomem nossas marcas no dia a dia, né, a gente quer comemorar correndo, né, com saúde, com vida. Então a Francal, dia 28 de junho, vai estar aí promovendo a corrida. Tá perto, tá? Tá perto. Eu falo assim, tem que correr porque as inscrições estão acabando, né, então já tá... Olha o cara mestre da escassez. Já está acabando, né? Tanto de 5 como 10 km, a gente abriu essas duas oportunidades aí, porque tem gente que é mais da elite ali, né? Que gosta de correr bastante, faz os 10 km, enfim. Então fica aí o convite a todo mundo. Você fez a categoria dos que corre e caminha também? Tem as categorias do caminhar também, né? Tem que ter. Eu mesmo, se eu pegar ali, 500 metros, eu ando mais 500 metros. Não, é só treinar que dá conta, assim. Show de bola. Gente, a gente que tá, o parceirozaço aqui, a gente está trabalhando junto com eles nessa campanha dessa corrida, e a gente já deve estar com uns 500 inscritos por aí, né? Mais ou menos. Da última vez que eu vi, que estava quase 600, Quase, né? 600 já. 600. A meta é 1.500. 1.500. Vamos bater essa meta. É isso aí. Vamos bater essa meta. Vamos lá. Conto com a equipe aqui. Vamos junto. Agora, voltando lá, a gente estava falando sobre a ponta de o mundo fit atrapalhando a venda da galera do supermercado, atrapalhando, tipo assim, a mudança de comportamento do consumidor. Isso é fato. Se a gente fosse colocar assim, em termos de porcentagem, pode falar por alto, para você ser um dado concreto. Quantos por cento diminuiu a tua venda de açúcar, de guloseimas, assim, nos últimos 2, 3 anos? Lá, 3 anos atrás, a gente tinha bicicleta. Galera do pedal, galera que fazia 100 km no final de semana, ia de uma cidade para outra e voltava. Agora tem a galera da corrida, que está comprando tênis de R$1.500, de R$2.000, e nunca correu na vida, mas acha que o problema é o tênis. Tá tudo certo. Como foi esse baque para vocês nessa área da indústria? Muito pessoal pensa assim, não, caiu muito a venda, né, dessa questão de guloseima, de chocolates, né, salgadinhos, assim, eu falo, não, cresceu. Né? Primeiro que isso teve um boom muito grande na pandemia, por conta que as pessoas ficaram nas suas casas. Em casa, ansioso, Exatamente. angustiado. Então o consumo cresceu bastante nesse período. Teve uma queda normal, né, depois da volta, né, do mundo ao normal, mas teve uma retomada de crescimento, muito por conta de mudanças de posicionamento da indústria. Então, cada vez as indústrias desse segmento vêm adotando produtos dentro do seu portfólio e também diminuindo
as suas incidências de açúcar, gordura, né, sódio também nos seus produtos. Para ter uma curiosidade, se você depois tem um produto ali, a gente mostra, que é o salgadinho, né? Todo produto que tem muito sal, açúcar ou gordura, ele tem que ter uma nomenclatura Sim, lá, uma tagzinha uma agora, né? lupinha lá informando que o alto tem muito açúcar, tem muita gordura e tudo. E o salgadinho, né? A gente fala os snacks ali da PepsiCo, que são os Elma Chips, então Doritos, Ruffles, Cheetos, Fandangos, são as marcas que eles têm, não tem essa lupinha, porque foi a primeira fábrica a nível Brasil, isso eu falo com todas, né? Eles fazem uma fórmula diferente na sua composição de produzir o produto, que ele usa muito pouca gordura, pouco óleo. E continua gostoso. E continua gostoso, né? Ele é assado. Eu acompanhei, ano passado eu fui lá ver de perto como é que é a produção. Então eu experimentei um Doritos quentinho, nunca tinha. Onde é a fábrica deles aqui? Fica em São Paulo. Tem em São Paulo? Acho que eu vi uma na Bahia também. Né? Tem na Bahia, tem em Itu e tem em Minas, se eu não me engano. A gente foi na de São Legal. Paulo. E aí eles mostraram toda a produção, praticamente zero óleo. Então, eles não têm a obrigatoriedade de usar, porque o produto não tem o óleo na sua composição praticamente, é pouco usado. E todo o óleo que ele utiliza, toda a água que ele utiliza na produção, ela está recebendo uma premiação a nível global agora, a PepsiCo, por conta da sua reutilização dentro da fábrica. Então, assim, é um trabalho muito legal, muito bonito de ver, trabalho que essas indústrias fazem, né? Não só fazem um produto, mas também entrega à sociedade um bom retorno, né? Em termos de sócio e também ambiental. Então, os salgadinhos nossos, né, não tem essa incidência de gordura. E com a informação, cada vez as pessoas estão recebendo informação, então se sente menos culpada de comer, né? Então, e muitos produtos também que o pessoal via que é integral, né? Veio aquela leva do integral, normalmente não é integral, né? Ele é integral, só que quando você vai ver a base calórica, muito alto. É mais alto que um chocolate realmente, às vezes, né? Então a pessoa, prefere comer o chocolate porque tem menos, às vezes, caloria que uma bolacha integral, que um biscoito integral que tem muita caloria. Não é questão de açúcar ou gordura, às vezes a caloria conta ali nesse processo aí. As pessoas com as informações vêm optando, fazendo as melhores escolhas. E, como eu te falei, com inteligência de mercado, com trade e tudo, as indústrias percebem esse consumo e vão fazendo produtos para agradar, surfar isso daí. Então, recentemente, a gente gosta de estudar casos, né? A gente viu aquela indústria que tem a Nutella, que é a Ferrari e tudo, que é uma americana gigantesca, né, nesse setor de guloseima, comprou a Bold, né, que é as barrinhas, né, tem Whey também agora. 1 ponto alguma coisa bilhão. Isso, para entrar dentro desse mercado proteico, né? Então, eu costumo falar que, cara, é só você colocar proteína no seu produto que parece que ele começa a vender. Teve agora, recentemente eu vi também, água com proteína. Então, tudo está se colocando proteína. Vamos até ver aonde que vai, Já chegou na Francal o Nescau com proteína? Já chegou. Tava procurando, não achei no supermercado nenhum. Mas a gente não trabalha com Nescau. O nosso é o Todd. É o Todd. Isso, aí Nescau aqui não entra não. Aqui é só o Todd. Então, você que é parceiro da Francal, calma, o Todd ainda tá lá, tá? Isso. Não é o concorrente, não. Isso, tanto o Todd tem os outros produtos, né, com menos gordura, tem o Todinho, né, que é o Todinho levinho, tem o Todd Light, né, e tem outras coisas, a gente não pode entregar, falar para a população que isso é segredo às vezes, né, mas as indústrias eu falo que estão olhando para esse lado de saudabilidade, de wellness, né, de fitness. De proteína, né? Muito bons olhos e vem coisa nova por aí. É uma preocupação que a gente tem, eu falo por mim. Eu tiro assim, desde quando eu percebi que eu estava um pouquinho acima do peso, eu falei assim, cara, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu olhei para mim e falei, cara, eu deixei de comer muita coisa que eu gostava de comer. Cara, meu sonho quando eu era pequeno era comer Doritos, assim, jogar videogame de noite com um monte de Doritos assim na bancada, assim. E quando eu comecei a morar só, comecei a fazer grana, enfim, a gente curar no mídia, toda aquela coisa, isso era uma realidade pra mim. Era noite de filme, tinha pizza, tinha não sei o que e tudo mais, toda aquela coisa. Mas eu vi, cara, tô indo no estilo de vida meio que errado aqui. Tá muita caloria e pouco exercício, toda aquela coisa. E aí veio pedal, futebol,
corrida, academia. Hoje as academias estão bombando, toda a galera Isso. vai. E o meu hábito alimentar ele mudou bastante. Tanto que se você colocar uns 3 vídeos atrás aí, lá no Instagram e tudo mais, você vai ver que eu diminuí um pouquinho aqui e acolá. Ganhei um pouquinho, fiquei um pouquinho mais forte. Foi a câmera, não? Não, a câmera não, calma aí, não é pra tanto. Antigamente eu falava que as câmeras engordavam, que as agora câmeras tá emagrecendo. Câmera engorda aí, roupa listrada engorda, deixa a circunferência, não sei o quê, não. Mas assim, tem sido um desafio. Você falou assim, cara, basta colocar proteína em tudo que as coisas começam a vender. Né? O posicionamento dessas marcas tem mudado. Isso. E de fato, aquele negócio que a legislação brasileira mudou, daquela tagzinha da lupazinha lá, ela tem mexido nos hábitos alimentares. Isso. Porque você já associa aquilo com algo que não é saudável, que é altamente calórico e que vai te prejudicar. Isso. No final das contas. E assim, e as informações, né? Então, é muito importante a população ser informada para ter equilíbrio na sua vida, né? A gente acredita nisso. Então, equilíbrio com exercício, ter a liberdade, né, o prazer também de consumir esses produtos, né, é muito importante também, senão a gente não... como é que eu não vou poder comer um chocolate? Como é que... Não, procurando equilíbrio sempre. Equilíbrio. Né? Então, assim, essas indústrias, assim, estão muito bem instruídas, informadas do que elas querem para frente. Um dos produtos que a gente representa, né, a gente vende aqui é o suco em pó, né, o Clyde, né, que é irmão do Tang. Né? Então, o Tang é um produto conhecido. Já tomei demais. Já tomou, todo mundo toma. Ele, ao longo dos anos, se você ver, pegar o Tang 5, 6 anos atrás, ele tinha uma incidência de açúcar muito alta. Hoje, praticamente, ele teve uma redução de quase 75, 80% do açúcar que ele tinha antigamente. Ele tem açúcar, né, mas você vê que o consumo dele, o açúcar dele diminuiu bastante. Consequentemente, diminuindo a caloria. E tem o primo dele que a gente falou, o irmão dele, que é o Clyde. O Clyde é totalmente um produto zero, então 0 calorias. Então, se você quiser, às vezes, trocar a sua Coca zero ou refrigerante zero tem com o Clyde, com suco, tanto de uva, de laranja, tangerina, ele é 0. Então, é um suco que rende 2 litros, né, também, 1,5 litro. E você pode tomar, né, hoje, por exemplo, nas minhas corridas, né, para questão de hidratação, eu uso o Clyde. Então, vou lá, diluo ele e eu tenho ali meu isotônico ali, né, 0 caloria, tem ali as suas vitaminas que ele se apresenta, vitamina B12, B6, e é muito legal quando a população entende, né, para que foi feito aquele produto. Num dos grupos de corrida que a gente participa, né, quando eu anunciei que ele é 0, muitas pessoas ficaram surpresas. Então eu posso beber à vontade. Eu falei assim, pode beber à vontade, porque ele é 0 caloria, 0 açúcar. Não vai trazer benefício. E ajuda também aquela galera, como eu, que tem dificuldade de beber água. Que, cara, pensa num cara que é difícil tomar água aqui. Não, mas tem que tomar água. Tem que tomar água. Mas, tipo assim, o que tem me ajudado? Água com gás, e essa é outra oportunidade também. E por falar em água com gás, o Clyde Zero de laranja ou tangerina fica muito bom com água com gás. Pronto, você já tem a receita aí para você levar para casa. Fica muito bom. Perfeito. Fica um refrigerante de laranja praticamente. Quando tu falou lá atrás que vocês pularam pro mercado de guloseimas aí, foi lá em 2015 por aí, não foi? Foi, isso? 2015 para 2016. Cara, nessa época aí o Brasil tava lascado. Você lembra, né? A política era Dilma tomando impeachment, era os juros já estavam começando a subir. Isso. Como é que vocês avaliaram, tipo, essa tomada de decisão de entrar no novo mercado como uma coisa assim, cara, esse aqui de fato... Primeiro tem que começar pela coragem, né? Isso. Então, William, foi essa visão que o sócio fundador meu pai teve, que é o seguinte, cara, as coisas estão apertando e só com calçado não vai dar. Então ele teve esse tato, né, teve essa experiência de falar assim, eu preciso ir para outro segmento, explorar algo novo para trazer algo novo para os meus clientes. Porque o calçado em si vai cair o consumo por conta que ele não é prioridade na compra das pessoas. A gente fala que o calçado ali no canal alimentar é uma compra de impulso. Né? E principalmente o quê? O cara vai deixar de comprar o arroz, vai deixar de comprar comida para comprar um chinelo? Vai. Né? Então, assim, ele vai priorizar o arroz, vai priorizar o feijão do que um chinelo. E nessa época ele teve essa visão. O calçado caiu, sim, na época, né? Por conta dessa mudança e esses problemas que estava tendo na época. E a guloseima foi vamos falar assim, uma boa oportunidade de ter uma entrada mais fácil nos clientes. Foi o cliente,
segura o calçado agora, mas a comida tem interesse, que é o doce, a guloseima, porque tem um giro mais alto no ponto de venda do que o calçado. E foi essa sacada que ele teve e deu muito certo e vem dando até hoje. O pacote de fine dura menos do que a sandália, né, do pé, Isso, basicamente. isso mesmo. E aí vocês pegaram esse momento, essa mudança, vocês fizeram esse agregado, né? Vocês trouxeram um Isso. novo produto, uma nova linha de produtos. Crescer e evoluir. Hoje vocês têm quantas unidades? Hoje a gente tem 5 unidades, 2 aqui no sul do Pará, né? Uma em Santarém, temos em Imperatriz e temos também em São Luís. Qual é a maior de todas, assim, em termos de É estrutura? aqui sul do Pará. Aqui do Pará. Né? Sul do Pará, que é a matriz, onde tudo começou, ela tem a maior estrutura hoje. Né? Quantos funcionários? Hoje o grupo está com cerca de quase 600 funcionários. Né? 600 funcionários. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai para você aí de casa, que às vezes tem 2, 3, 4, 10, 20, e fala sobre cultura. Como é, cara, manter 600 funcionários alinhados à visão e aos objetivos da empresa? E assim, William, a cultura não é uma coisa, fala assim, a Francal tem uma cultura forte, bem estabelecida, eu acho que a gente está sempre à procura dela todos os dias. Mas para você estar na procura dela, de todos os dias da cultura, eu acredito que o dono tem que estar muito dentro da empresa. Muitas vezes o dono não está dentro, né? Constrói um negócio para os outros cuidar. E a gente não acredita nisso. Eu, meu pai, minha mãe, não acreditamos nisso. Então, até hoje, meu pai está dentro do negócio, eu estou dentro do negócio, vigiando, estou aqui, estou respondendo. Eu falo que minha sala é aberta a todo mundo. Então, se o cara da limpeza tiver alguma reclamação, ele vai lá comigo e conversa. Então, eu não tenho esse negócio de hierarquia para conversar com um, leva para chefe, tudo para depois chegar em mim. Às vezes acontece isso, né? Às vezes é normal. Mas o que eu falo, que eu deixo sempre aberto a todos os funcionários, se tiver alguma reclamação, Falar contigo diretamente. meu contato é livre, né? Então minha sala é aberta, pode falar diretamente. E a cultura de venda, né, que a gente fala, é uma cultura que a gente tenta, né, falar todo dia dos nossos valores. A Francal tem uns valores muito fortes estabelecidos, muito vinda pela cultura do dono, né? Então quando a gente fala de cultura, é muito que o dono trouxe para dentro do negócio. E eu coloquei isso também no meu estilo de vida. Então, os valores da Francal, né, a gente fala de comprometimento, proatividade, a gente fala de disciplina e o principal que a gente fala é resiliência. Eu falei, Lucas, por que resiliência é o grande valor da Francal? Porque o meu pai, né, e eu também, nesse processo a gente estava falando do processo de bastão, eu comecei em 2018, 2019, mas desde pequeno eu estou lá dentro, né, então isso aí a gente acompanha desde pequeno, desde nossas férias aqui, para quem não sabe, eu morei muito tempo em Belém para estudar em Belém, né? Me formei, né? Me capacitei em Belém e voltei para o negócio. Mas nossas férias, né, escolares, né, minha e dos meus irmãos, era aqui em Marabá. A gente passava o julho e tudo aprendendo aqui na empresa e está dentro da empresa. E essa cultura, né, que a gente estava voltando ao assunto, essa resiliência é o seguinte: no meio do calçado, né, do canal alimentar, o vendedor, o sapateiro, ele sempre era o último a ser atendido. E às vezes, quando chegava a vez dele ser atendido, ele falava assim, cara, já deu 6 horas, volta amanhã. Nossa. Então, o vendedor em si, principalmente o calçadista, que é onde a gente começou, tinha que ser muito resiliente, né? Ele tinha que estar lá 1, 2, 3 vezes no mesmo cliente, propondo o negócio, para aí sim, depois que colocar o produto lá, conseguir vender, ele fazer o trabalho dele, né? Que é limpar, executar da maneira correta. Mas para você abrir um cliente de calçada, até hoje, você tem que ter muita resiliência. Então, é o que resume os nossos valores, que resume o resumo da Francal é isso, resiliência. Né? É você ter paciência, é você ter calma, é você ter resiliência, que aquele processo que você está seguindo vai dar certo no final. E muitas das vezes, muito não, é saber levar o não, né? A gente leva muito não, por conta do calçado nesse segmento. E a gente vem trabalhando isso até hoje, né? Então, para quem é mais antigo, né, que trabalhou com a gente na Francal, sabe o que é isso. Essa resiliência de não posso desistir, não posso entregar o cliente. Né? Eu vou
esse daqui me falou não, mas eu vou no outro e já volto nesse aqui de novo, né? Então, resumo ali os valores e a cultura da Francal é a resiliência, né? Simplicidade, humildade. A gente sempre foi Meu pai sempre foi um cara simples, né? No seu jeito de tocar as coisas, nunca foi de questão de se mostrar luxo nem nada disso, é tudo por negócio. Então a gente acredita muito nisso também. E tu falou no ponto de resiliência e citou família aí. E tem que ter paciência, cara, para trabalhar com família dentro do negócio. Como tu, assim, você tá passando por um momento de uma passagem de bastão, né? Isso. Tem muitas pessoas que falam assim, pô, não faz sentido trabalhar com pai, com mãe, não faz sentido trabalhar com irmão no negócio, colocar família, primo, tio, pedir para falir para ir para baixo. Como tu tem enxergado isso hoje na Francal, com anos de sucesso, justamente passando por essa etapa de passagem de bastão? É legal trabalhar com a família? Que tipo de relacionamento vocês criaram por conta do CNPJ? Assim, William, graças a Deus, né, meu pai e minha mãe, né, sempre me deram a oportunidade de empreender dentro do negócio. Então, eu não tive dificuldade. Foi uma transição natural, né? Meu pai sempre foi muito parceiro e aberto e transparente no que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, eu gosto muito, né? Então, para mim, foi um prazer. A gente escuta outros cenários, né? Que realmente é difícil, né? Tem pais que brecam e tudo, e só que você tem que entender como é que funciona um pouco a cabeça do seu pai ou da sua mãe que está dentro do negócio. Eu costumo ter essa noção muito bem estabelecida na minha cabeça. Você tem que ter uma resiliência nisso daí. Você tem que ter uma calma. Às vezes o filho que está lá afoito, eu quero fazer, quero conquistar e tudo, quero empreender, só que você tem que ter calma, que aquilo lá, aquela empresa, né, que os seus pais montaram, é um filho também. E ele não vai te entregar assim de mão beijada, né? É um negócio que ele colocou toda a vida dele, toda a esperança, e imagina. Agora chega um menino e fala que é dono. As coisas não são assim. Tem todo um processo, um amadurecimento que você tem que saber respeitar. Às vezes o pai quer acelerar, quer colocar o filho já no negócio e lá para frente pode dar problema, cada um leva do seu jeito. Mas o jeito que o meu pai e minha mãe adotaram foi um jeito sempre muito de simplicidade, humildade e resiliência ali. Então, aos poucos, né, a gente vem nessa passagem de bastão. Hoje, toda a parte comercial e operação eu já toco, já assumo. Antes era muito com ele. Ele toca muito a parte de novos negócios, né, construções, ampliações e tudo. E eu estou ali na operação. E o que é na operação ali, principalmente da Francal, é você tratar de pessoas. Então, tem muitas pessoas que estão muito mais tempo do que eu na Francal, por exemplo, e como é que você lida com isso, essas situações? Primeiro, eu falo assim, cara, eu entrei muito para dentro do negócio para conhecer cada área, cada setor, cada sistema, cada operação, para ninguém falar como é que funciona. Você fala assim, não, eu sei como é que funciona, mas eu não tenho ali vamos falar, a experiência do dia a dia. Mas se você me falar como é que funciona uma área de logística, uma expedição, uma separação, qual rotina que ele entra no sistema, né, qual rotina que ele deixa de usar, qual que ele pode usar, eu sei. Porque eu tive dentro do negócio, eu sei como é que funciona. Mas o dia a dia ali não, quem tem que saber é o gestor da área. Né? E é isso que a gente cobra, é isso que a gente pede. Então eu conheci vários setores, conheci cliente, vou para a rota com o vendedor, vou para a rota com o supervisor, gosto de fazer rota. Eu falo assim, cara, eu gosto de visitar tanto o grande, né, cliente, mas o que eu gosto realmente é o pequeno cliente, porque você realmente vai saber se os objetivos que você está querendo do seu negócio está acontecendo. E muitas vezes o grande está lá, está bonito, está bem executado, está bem padronizado, mas um cliente que é muito importante também, que é um pequeno varejo, seja ele um bar, um restaurante, uma mercearia, uma conveniência, está bem executado. Entendeu? Então, se isso aí não tiver, é porque tem alguma coisa errada. E é isso que eu olho bastante para dentro do meu negócio. Pô, tem um cliente grande aqui do lado, e do lado tem um restaurante. Por que eu não estou nesse restaurante aqui? Eu fico muito mais preocupado com o restaurante, às vezes, com que o grande, porque eu acredito que o grande é a obrigação da gente fazer, e tem que estar bem executado, tem que estar bem padronizado. Mas não quer dizer que o restaurante não tenha a importância dele para dentro do meu negócio. Tem muita importância e relevância.
entender essa dinâmica. É um processo, é um amadurecimento desde 2018 nisso, já vai fazer aí, né? Então estamos para 2026, 8 anos nesse processo. Juntamente também o que funcionou bastante, ele não foi só eu, meu pai, minha mãe, a gente combinando. A gente é parceiro da Fundação Dom Cabral, não sei se você conhece, né? A escola de negócios aí que entra dentro da empresa, né? E foi esse processo. Ela atuou junto com a gente para saber como é que vai ser essa passagem de bastão. Então, dando curso para mim, para a gente, para a família, né? Não só eu, mas também para os meus irmãos também. Então, tudo isso daí foi feito já tem uns 4 anos, se não me engano, bem instruído junto com a fundação, com calma, com dicas, com monitorias, né? Então, a gente tem um monitor familiar, né? Para tratar, não é só porque eu tenho mais 2 irmãos, né? Mas não estão na operação, quiseram seguir carreiras diferentes, 2 irmãos mais novos, né? São médicos, né? Um está se formando, o outro já é médico, mas se quiser atuar em carreiras diferentes, isso não tem problema nenhum. Tudo certo. Tudo certo. Só que o que a fundação ensina é o seguinte, mas sim, eles têm responsabilidades, não é que eles não têm responsabilidades, como eles falam, operacionais do dia a dia, porque isso é do Lucas, mas responsabilidade como herdeiros eles têm. Então eles têm que saber, eles têm que ouvir, têm que entender também, mesmo que seja pouco. Mas ele tem que estar participando das reuniões de família, entender o que é um EBITDA. Ele não precisa operar aquilo lá, não precisa saber por onde mexe, mas saber quando eu estou falando de um lucro, quando eu estou falando do CMV, quando eu estou falando de um retorno sobre ativo, quando eu estou falando de várias coisas, para eles não ficar perdidos, né? Porque vai que acontece alguma coisa, eles sabem para onde ir também. Então, isso é muito bem acompanhado e isso é importante que eu falo assim, toda empresa familiar, seja ela pequena ou grande, mas que seja uma família ali entre pais e filhos, tem que ter esse aconselhamento. E procurem, né? Procurem porque é melhor fazer isso em vida do que fazer isso depois da vida, né? Então, se tiver, mesmo que for pequeno, comece. Tem 15 anos, tem 16 anos, comece a instruir, comece a partilhar, porque isso daí os nossos pais vão deixar, né? E tem que ter alguém para cuidar. Então, depois pode vir outros, né, da família, ou pode vir sobrinhos, pode vir. Então, todo mundo tem que estar... Tem que continuar o legado, Tem que continuar. E para continuar, as coisas têm que estar bem resolvidas e claras durante a vida, que a gente acredita. E aí a gente tem questão de contratos e tudo, né, para questão de burocracias, né, que a gente fala, mas isso não é o real do negócio. Ali a fundação faz esse processo, né, juntamente de contrato, o que cada um tem direito, o que não tem, tudo, no caso de ter alguma divergência. No caso que não tenha, segue a vida normal. Então, mas isso, como eu falei, aconselhamento, né, você tem que buscar isso. Então, donos de empresa, familiar, eu falo, e querem inserir o filho dentro do negócio, não só insira no dia a dia, mas também procurem aconselhamento. Eu dou a dica da Fundação da Cabral, que foi a grande parceira, né? Mas tem outras empresas também que podem fazer isso, né? Aconselhar no dia a dia ali o que o filho tem que fazer, qual é a rotina do filho, qual é a rotina do pai, qual é a rotina da mãe, o que esses herdeiros aqui que não estão na operação, o que eles podem contribuir, né? O que eles têm que participar, reunião de conselho, reunião familiar, tudo isso é importante nesse processo. 5, deu 10 minutos essa resposta, não deu, meu videomaker? Isso aqui foi 10 minutos de aula sobre sucessão. Isso. Sucessão. Empresas que não têm uma linha de sucessão clara, elas podem falir, como a gente já viu empresas falindo por conta de problemas de sucessão, por conta de não deixar pessoas prontas ali para operacionar a empresa. E, cara, eu fico muito feliz de ver o quão sério vocês estão levando essa etapa, né, de passar o bastão, de colocar a família unida em relação a isso, para não ter intriga, não ter nada, que é muito comum também em empresas em famílias que não estão preparadas para passar por isso. Cara, isso aí é muito bom. Gente, isso aqui foi Lucas Siqueira, tá? Lucas da Francal, com a gente no podcast. Lucas, para a gente finalizar, vamos fazer um bate-volta. Bora. Bate-volta. São 5 perguntinhas aqui, tu vai responder com uma frase curta, são 2 opções para cada uma. Perfeito? Show de bola? Bate e volta. Lucas, primeira delas, olha só. Começar do zero ou expandir o que já existe?
Expandir o que já existe. Perfeito. O que não pode faltar em um grande distribuidor? Essa aqui Não não tem pode. duas opções, tu pode responder aberto. Posso responder aberto? Pode responder aberto. Curto. O que não pode faltar, eu costumo falar um dos nossos valores. Disciplina. Disciplina. Por quê? Porque quem trabalha com venda precisa de disciplina. Você precisa acordar cedo, você precisa estar até o último dia. Tem que ser consistente. A cliente tem que ser consistente. Não vai ser perfeito todos os dias, vai ter dias ruins, vai ter meses ruins, vai ter semanas, anos ruins, mas você precisa ter disciplina dentro do seu negócio, né, para as pessoas também te ver como exemplo. Eu sei que vocês começaram com calçados, mas calçados ou guloseimas? O que é o queridinho do coração de vocês hoje na Francal? Da Francal não posso responder, mas na minha... Na tua, vamos lá. Eu falo assim, eu vou ficar um pouco no muro, mas assim, sou sapateiro, né? Sapateiro. Então eu aprendi através do calçado, né? Então toda essa parte de execução do calçado, como é que funciona, quais são as qualidades do produto, o que ele entrega referente ao concorrente, isso aí eu tenho decorado de cabeça, né? Então doce é uma paixão nova, né? Mas vamos falar assim, eu gosto muito do calçado. Até porque a história começa lá, né? Isso, começa lá. Não só de calçado, né? Então, eu sou viciado também em tênis, até tá um problema lá em casa que a minha mulher, tu não para de comprar tênis. Eu falei, não acredito, eu gosto muito de tênis, né? Tênis de corrida, tênis e tudo. Esse lado de calçadista, né, que fala da gente, é muito bom. Show de bola. Quarta, planejamento estratégico ou feeling de mercado? Aquele negócio de ficar sempre anotando, fazendo um negócio ou sentir o mercado e agir com ele? Planejamento estratégico total. Total. Quinto, ter a família nos negócios é um desafio ou uma fortaleza para ti? Fortaleza, com certeza. Por quê? No meu caso, né, como eu falei, graças a Deus meus pais sempre foram abertos. Mas você ter o pai e a mãe ali te direcionando, e eu sou aberto, né? Teve agora, acho que alguns meses passados, eu falei assim, pai, eu acho que eu tomei alguma decisão errada, não está funcionando isso. Aí ele avalia, conversa como se fosse um conselheiro mesmo, né? Mas no final do dia a decisão é sua. E você tem que entender por que você tomou essa decisão, o que te levou, por que eu fui emotivo ou racional, aquilo lá era a visão, e você trocar essas ideias com um grande empreendedor dentro da sua casa é muito bom. Então te traz uma segurança, te traz uma fortaleza para você ter mais cancho, né, e gordura para tomar algumas decisões, né? Então, você quando está nesse processo, eu falo, às vezes muito jovem tem às vezes medo, receio de tomar certas decisões. E também, para tomar as decisões, não avalia bem o cenário. Então, como eu sou muito conservador na tomada de decisões, a gente avalia, conversa com meu pai, conversa com minha mãe, é por aqui ou não é? Para quê? Não para que a gente tenha um respaldo se der confusão e tudo, mas sim para ter a melhor decisão. A gente não está aqui brincando de empreendedor ou alguma coisa assim nesse negócio. A gente fala que tem famílias dentro desse negócio que uma decisão errada, uma decisão certa, impacta todas elas. Então, a coisa não... Então, se é para ter um conselho, para ter uma melhor decisão, sempre eu vou tomar. As pessoas, né, os mais jovens têm esse ego. Não, eu não escuto o meu pai, a minha mãe e tudo, a decisão, às vezes ele não tem noção e tudo. Tem sim, eles têm noção, que eles que montaram o negócio. E nada mais justo que eu acho de sempre estar perguntando, sempre estar conciliando. Por quê? Uma decisão errada sua, dentro de um negócio grande ou pequeno, amanhã é uma mãe de família que está indo embora, é um pai de família que está indo embora, né? E assim, tudo isso tem que ser bem pensado. Então, sempre, para mim, nesse caso, eu gosto de ser aconselhado. Não tenho vergonha e ego nenhum de fazer essas perguntas para meus pais, né? Isso faz, eu acho, por isso que o negócio perpetua, né? Se o cara ficar calado por conta de vergonha ou ego, de não querer fazer um questionário ou uma pergunta, né, tirar uma dúvida com o pai, um aconselhamento, eu acho que, cara, o risco é muito grande. Eu prefiro ser conservador. Eu acho que isso que linha aqui é o nosso propósito, que linha a minha parte de pensar aqui dentro do negócio. Show de bola. Turma, esse foi Lucas Siqueira, aqui no Evolution Podcast. Lucas, mais uma vez, fico muito feliz aí pelo
você ter aceitado esse convite. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante com a história de vocês. História que já vem há 30 anos aí de crescimento, de evolução. Começou lá antes. E tem um negócio da Francal aí. Tem sim. Olha aí, traz para nós aí. A uma produção passando aqui. surpresinha, Olha só. né? Para vocês aqui da... Ah, não, você tá brincando. Eu pensei que era da corrida aqui, gente. Não, é para vocês aqui. Mas também esses produtos aqui Que todos legal. vai estar na corrida, né? Ele vai estar os nossos salgadinhos, vai estar o calçado. Ah, sim. Vai tá. Peraí, o que é? Coloca nessa daqui. Aqui? Daqui, é porque ele afastar um pouco. Afasta, isso, para trás um pouquinho. Só um pouquinho tá. para trás. Só para ti. Isso aí. Isso. Vai estar nossos produtos, nossas indústrias parceiras. O calçado, como eu falei, sempre tem que estar aqui. Sempre tem que Aí estar. vocês escolhem quem que vai ser aqui o sorteado aqui, né? Para ganhar o calçado. Mas Legal aqui é uma demais. lembrança. Um pouco dos nossos itens, como eu falei, são mais de 5.000 SKUs aqui que a gente tem no portfólio. E aqui é um pouquinho da lembrança da Francal. E esses produtos aqui vai estar na corrida com parceiros nossos, né? Então, Relembra o pessoal da corrida aqui. vai ser dia 28 de junho, né? 30 anos da Francal. Vai ser uma corrida para todo mundo comemorar. Não é uma coisa de espetáculo, é uma coisa mais simples, mas que vai ser para os corredores, para os amadores, para os funcionários da Francal, para todo mundo que quiser correr bem, quiser se hidratar bem, que vai ter água de coco lá, que a gente está Olha aí. fazendo muitas ações com a Quero Coco, né? Então, fique à vontade. Vai ser uma coisa muito assim que eu falo, vai ser familiar, né? Uma corrida boa, corrida familiar. Vai ter premiação, né? A gente Eu fiquei sabendo que é uma premiação gorda, tá? Isso, vai ser praticamente 45 mil de premiações aí. Caramba. Eu tá? fui, assim, muito incisivo em ter uma premiação boa, porque eu acho que a gente tem que valorizar também os corredores que correm todo dia aí, né, que se dedicam a E os tênis isso. são caros. Os tênis são caros, eles têm que fazer a conta e eles dependem disso. Então, premiação por primeiro colocado geral aí, acho que passa dos R$5.000. Então, assim, tá bem legal, né? Nossa corrida aí feita pro pessoal da Chip Bel Branco, né, um parceiro nosso, Legal. que apresentou o projeto, juntamente com o pessoal daqui da Anomídia, Da né, que Anomídia está aqui. fazendo todas as produções, fazendo os contatos, né? Então, a corrida vai ser muito boa, né? Então, espero todos vocês lá. E a gente vai entrar não somente, vou fazer um compromisso público aqui. A Mica estava falando comigo esses dias, William, a gente tem que fazer alguma coisa com a corrida da Francal e nós vamos fazer. Não somente como time que está cuidando da estratégia de marketing e vendas da corrida da Francal, mas aperte sua mão aqui que nós também seremos patrocinadores. Opa, eu te agradeço, né? Isso é Pronto. muito bom. Estaremos lá juntos também. E também outra coisa que o seu time tem que correr. Todos eles vão correr. Vocês vão correr ou não vão, galera? Tem que correr. Vão correr. A inscrição vai ser feita, pode deixar lá. Obrigado, William. Tamo junto. Valeu, viu? Lucas Siqueira da Francal, ficamos muito felizes. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse episódio. Tem conteúdo para danar aqui, para que você que quer evoluir, você que quer construir seu negócio com muita solidez, com muita robustez também, quer chegar no nível como a Francal hoje começa por esse podcast, porque aqui você aprendeu muita coisa sobre esse modelo de negócio, sobre como você consegue crescer também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Evolution.br, se eu não me engano, agora eu esqueci o arroba no Instagram, mas se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, se você está assistindo também pelo Spotify, comece a seguir essa playlist aqui do Evolution e fique atento, porque em breve nós teremos um novo evento do Evolution aí, e, cara, vai ser sensacional com palestrantes de todo o Brasil. Te espero então no próximo E episódio. a Francal também, né? Seguir a Francal. Ah, não, claro. Seguir a Francal que tá lá, o nosso link da corrida tá lá, né? Pronto, sigam também a Francal. Isso, @ Francal Distribuidora. Pronto, perfeito. Sigam a Francal, acesse o link da corrida, se cadastre. A corrida vai acontecer no dia 28 de junho de 2026, então talvez se você assistir esse podcast depois dessa data, a corrida já aconteceu. Mas vai ser lançado, obviamente, o episódio antes da corrida. Então, sigam a Francal também, participe da corrida que vai ser maravilhoso. Te vejo então no próximo episódio.